E aí, primeiro ano, tudo bem? Pessoal, vamos para a nossa primeira aula desta semana, tá certo? Vamos iniciar o capítulo 4, trabalhar com o assunto de inequações, tá bom? Antes de trabalharmos o capítulo de inequação, quero trabalhar com vocês a diferença entre equação e inequações, tá bom? Olha só, quero que vocês tentem fazer a página 247, Matemática e Sociedade, e desenvolvendo habilidades, as páginas 249 e 250, somente as questões 2, 5, 6 e 8, tá bom? As demais questões eu volto a trabalhar com vocês nas próximas aulas, tá bom? Então, olha só, pessoal, diferença básica entre equação e inequação é somente o sinal da igualdade, tá bom? Glauber, sinal da igualdade, como por exemplo, olha só, na equação você tem assim, ó, 2x mais 5 igual a 10. Você tem na equação o sinal da igualdade. Na inequação, olha só a definição dela, ó. É toda expressão que seja de um dos 4 tipos apresentados a seguir, tal que o A e o B pertencem aos reais e o A, por obrigação, tem que ser diferente de zero. Pessoal, na inequação, ele não vai utilizar o sinal dito da igualdade. Ele vai utilizar o sinal da desigualdade, ou seja, o maior que, o menor que, tá bom? Se o intervalo for aberto, quando o intervalo for fechado, maior igual que e o menor igual que, tá bom? Lembrando que para se resolver qualquer inequação, aí você tem que fazer agora também o estudo do sinal. Da onde? Da sua resposta, tá bom? Glauber, qual é a diferença então na resolução? É assim, ó. Na equação, a resposta é x igual a 5. Então, para aquela tua questão, só vale como valor o 5. Não vale qualquer outro número. Na inequação, você pode ter assim, ó, x maior do que 5. Se é maior do que 5, pode ser o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, qualquer número. X menor do que 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, ao infinito e além. Então, na equação, você só tem um número como solução. Na inequação, você tem mais de um valor, dependendo do seu intervalo. Se o intervalo for aberto, lembrando, o intervalo é aberto, o número da sua resposta, ele não interessa na solução. Se por acaso o intervalo for fechado, tá bom? O número da sua resposta, ele serve como solução, tá bom? Vamos lá. Podemos resolver uma inequação do primeiro grau algebricamente, isolando o x na inequação ou graficamente, estudando o sinal da função. Vamos fazer algebricamente, tá bom? Que é a parte do cálculo. Olha só, olha o primeiro exemplo. Menos 4x mais 12 maior do que zero. Primeiro passo, você vai ter que isolar o x. Então, ó, menos 4x, aí o 12, que estava positivo, passa por outro lado negativo, ficando aqui, ó, menos 4x maior do que menos 12. Como você não pode ter uma letra com sinal negativo, você multiplica por menos 1. Agora, um detalhe, pessoal. Quando você vai multiplicar uma letra por menos 1, na equação, o sinal continua de igual. Na inequação, o sinal, ele inverte. De que tipo? Se ele tiver maior, ele fica menor. Então, ali aconteceu, ó, quando eu multipliquei por menos 1, agora você tem, ó, 4x menor do que 12. Aí o 4 que estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E 12 dividido para 4, fica 3. Ou seja, a minha resposta é qualquer número menor do que 3. Se é menor do que 3, pode ser o 2, o 1, o 0, o menos 1, o menos 2. Só não me interessa como resposta o 3. Ah, Glauber, por quê? O intervalo é aberto e a questão já diz, ó, x menor do que 3. Tá bom? Vamos lá para o item B. No item B você tem, ó,
9y igual menor do que 3. Aí o 9 está multiplicando, passa para o outro lado, fazendo a divisão. Então ficaria, y é menor do que 3 sobre 9, simplificando, y é menor do que 1/3. Pronto. 1/3 não serve como resposta. Qualquer fração ou qualquer número menor do que 1/3, sim, ele serve como valor. Então você observa que para se resolver qualquer inequação, o processo é o mesmo da equação. A única diferença é a solução, que agora você não tem só mais um valor como resposta, pode ter infinitos, certo? E o sinal da igualdade, que não é mais a igualdade, ele passa a ser da desigualdade, tá bom? Outro processo, pessoal, que nós vamos trabalhar, é a inequação simultânea. Glauder, como assim? Vocês vão trabalhar com 2 tipos de equação, de inequações, na mesma conta. Vixe, Glauder, é mais complicado? Não, pessoal, não é. Agora você vai separar elas, tá bom? Em vez de você ter somente uma incógnita de um lado, você vai ter incógnita tanto no primeiro quanto no segundo membro. E o processo de resolução é o mesmo que vocês já conhecem da inequação do primeiro grau. Não muda. Vamos lá para os exemplos. Olha só. Resolva a inequação. Menos 2x mais 4 menor igual, olha só, menor igual a x menos 2. Então, resolve primeiro essa. E depois você resolve a outra inequação. Qual é a inequação? X menos 2 menor do que menos 3x mais 10. Resolvendo a primeira, nós temos menos 2x mais 4 menor ou igual a x menos 2. Fazendo as mudanças de lado, você tem 3x maior ou igual a 6, x é maior ou igual a 2. Então, na primeira equação, a minha resposta é intervalo fechado, onde do 2 ao infinito me interessa o 2, o 3, o 4. Lembrando que pode ser número inteiro, como também número decimal ou número irracional. Tá bom? Na outra inequação, x menos 2 menor do que menos 3x mais 10. Fazendo o processo de isolamento, você fica 4x menor do que 12, x é menor do que 3. Se é menor do que o 3, quer dizer que o 3 ele não me interessa como resposta. E aí, quem que me interessa? O 2, o 1, o 0, menos 1, menos 2, menos 3, ao infinito e além. Tá bom? Aí, quando você tem agora 2 tipos de inequação, você tem que fazer o estudo do sinal ali na reta. Aí, como é que você faz o estudo do sinal? Vamos lá, presta atenção. Você tem aqui o intervalo maior ou igual a 2, ou seja, o intervalo é fechado. Então, se é maior ou igual a 2, só vai me interessar os valores para a direita, positivo, para a esquerda, negativo. Você sempre faz esse processo. Se está lhe interessando, o valor é positivo. Se não te interessa, os valores são negativos. Vai na segunda inequação. O x tem que ser menor do que 3. Menor do que 3. O intervalo ele é aberto, certo? Se me interessa só os menores, para a esquerda é positivo e para a direita ele é negativo. Beleza? Aí vamos lá. Fazer a regrinha do sinal. Aonde? Nos intervalos. Então, fazendo a regrinha do sinal, menos com mais fica menos, mais com mais, mais, e mais com menos, menos. Pronto. Como você só quer os valores positivos, porque a questão está lhe dizendo isso, aonde é que estão os positivos? Aí você diz, solução, x pertencente aos reais, tá o quê? 2 é menor ou igual a x, que é menor do que o 3. Ou seja, intervalo fechado no 2, intervalo aberto no 3. Tá bom? Então você observa que para resolver uma inequação, o início é o mesmo. O que vai mudar só é o final, só é a sua solução. Tá bom? Vamos lá para as inequações do segundo grau. Na inequação do segundo grau, é toda inequação que ela é montada daquela maneira ali, ax ao quadrado mais bx mais c
podendo ser maior do que zero, menor do que zero, se o intervalo for aberto, maior ou igual a zero, ou menor ou igual a zero, se o intervalo for fechado. Beleza? Para se resolver uma inequação, você vai ter que calcular o discriminante. Ou seja, você vai calcular o delta, x1 e o x2. Fora isso, vai aumentar um processo a mais. Qual é? Estudo do sinal de novo. E a resposta só vai ser os valores que, por acaso, tem como intersecção o mesmo sinal da tua inequação. Da seguinte maneira, olha só o exemplo. Ó. Resolva a inequação. Menos x ao quadrado, mais 5x, menos 6, maior do que zero. Vamos lá para a solução. Calculando o delta. Você teria ali que o delta seria 1, certo? E as raízes são 2 e o 3. Pronto. Calculou o x1 e o x2. Aí você vai para o gráfico. Vamos lá. No gráfico, como o A é negativo, concavidade para baixo. Beleza? Aí vamos lá fazer o estudo do sinal. Como está aqui, antes do 2 está negativo, antes do 2 é o menos. Entre o 2 e o 3, como a concavidade está para cima do eixo X, é positivo. E após o 3, como ela continua descendo, fica negativo. Então, vamos lá. Lá na questão, ela dizia que o X, ele tinha que ser maior do que zero. Se é maior do que zero, são os positivos. Então, onde, nessa inequação, os valores são positivos? Aí você observa aqui, ó, está entre o 2 e o 3. Solução. Como o intervalo ele era aberto, aí você coloca, ó, x pertencente aos reais, tá o quê? 2 é menor do que x, que é menor do que quem? O 3. Ah, Glaudio, então vou ter que observar também qual é o tipo de sinal que a inequação tem? Sim. Tá bom? Você vai resolver normal, você vai calcular o delta, vai calcular o x1 e o x2, vai fazer o esboço do gráfico, tá bom? O desenho da parábola e o estudo do sinal, sabendo para onde é positivo, aonde é negativo, e a solução tem que estar de acordo com o sinal da tua inequação, tá bom? Vamos lá para o exemplo 2. Olha só. Resolva a inequação. X ao quadrado menos 3x mais 2 maior ou igual a zero. Olha só, maior ou igual a zero. Então o teu intervalo ele é fechado. Vai calcular o delta, x1 e x2. Calculando as raízes, você tem como resposta 1 e o 2. Aí, vamos fazer o estudo do sinal de novo. Olha só como é que fica o gráfico. Você tem o 2, o 2 que é o ponto do y, ou seja, o termo independente, o teu C. Aí, passa no 1 e passa pelo 2. É onde tem um gráfico, beleza? Lembrando, como a sua concavidade agora é para cima, o que acontece? Nós temos aqui, antes do 1, positivo, entre o 1 e o 2, negativo, e após o 2, positivo. Porque o tanto antes do 1 e depois do 2, você observa que a concavidade ela está acima do eixo X. Beleza? Vamos lá. O que você vai observar? Ele está dizendo na questão que tem que ser maior ou igual a zero. Então você vai me especificar aonde é que ele está maior do que zero. Aí você observa que é antes do 1 e depois de quem? Do 2. Aí você faz a solução. Ó. X pertencente aos reais, tá o quê? X, de acordo com o sinal, é menor ou igual a 1 ou X é maior do que 2. Beleza? Pessoal, ó, com isso daqui eu estou concluindo a explicação da aula de hoje. Tá bom? Na próxima aula vou fazer a correção com vocês do DH, tá bom? Na próxima semana eu vou continuar com inequações. Só que na próxima semana vou para a inequação produto, tá bom? Maneira de se resolver é a mesma, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais do colégio, tá bom? Acompanhar a agenda Edu de vocês e fazer as atividades do portal, tá bom? Lá do portal SAI, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.